Shalom de nosso Senhor Yeshua, mais uma vez aos irmãos. Vamos meditar nesse tempo que nos resta. Temos aqui alguns minutos. Vamos revisitar alguns textos, algumas palavras que foram já proferidas nesta manhã e acrescentar algumas reflexões para que cresçamos, sejamos edificados. O primeiro texto que eu queria retomar é o texto de Shemot, aparece aí Êxodo nas Bíblias. Shemot, capítulo 33, versículos 13 a 16. É o momento em que está acontecendo um diálogo entre Moshe e Yahuvá. E ali está Moshe querendo uma definição da parte de Yahuvá para que ele possa dar os próximos passos. E já é uma grande lição esse posicionamento de Moshe para nós. Porque se um homem com preparo, com a capacidade que ele tinha, ele chegou a essa conclusão que nós temos aqui nesse texto, nós devemos seguir os bons exemplos, os exemplos daqueles que foram vitoriosos. E a trajetória de Moshe, ela fala, mostra que ele foi um homem bem-sucedido. Apesar de, no final da sua vida, não ter desfrutado do cumprimento ali do desfrute da terra prometida, ele, em tudo o testemunho que é dado a respeito dele é que ele foi fiel a Yahuvá. Então isso que importa, o testemunho de Yahuvá. E diz aqui nos versículos 13 a 16, assim: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Então, aqui é o primeiro pedido de Moshe. Se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Moshe sabia onde Yahuvá queria que fosse, para onde o povo deveria ser levado. Foi tirado de Mitzrayim para ir em direção a Kená. Agora, qual é o caminho a ser seguido? É uma pausa para reflexão. Sabemos que Yahuvá quer que todos cheguemos a essa unidade com Ele, a unidade da Emuná, a unidade com o seu Filho Yeshua. Ele quer que todos participemos do reino eterno que há de ser estabelecido aqui. Todos esses reinos das nações que nós vemos hoje serão destruídos, será posto fim. Todos esses prédios, arranha-céus, com grande beleza, com alta tecnologia, tudo isso aí vai virar pó. Assim como aqueles que os construíram, mas não se edificaram diante de Elohim. Sabemos que Elohim quer o que Ele quer para nós, é que desfrutemos desta promessa de habitarmos aqui na Eretz para sempre. Mas qual é o caminho que Ele estabeleceu para nós, para o nosso viver? Nós temos feito essa pergunta para Yahuvá continuamente. Moshe, sendo um homem daquela envergadura, ele pergunta: rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Ele não estava contando qual era o caminho que ele tinha pensado para Yahuvá, e ele diz assim: tu aprovas? Ou tu me abençoas? Não, ele fala: eu quero saber o teu caminho. Então são expressões que devem chamar a nossa atenção. E ele prossegue: e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Versículo 14.
e disse. Aqui é a resposta de Yahuvá. Yahuvá respondeu, minha face irá. Aí nas versões em português, aparece, irá minha presença. Aí em alguns eles colocam entre colchetes, contigo, porque essa expressão de fato ela não tem uma palavra hebraica, esse contigo. Em outras nem põe colchete nem nada, põe eu mesmo irei contigo. Aqui na atualizada, na revisada, aparece esse contigo aí, como se fosse parte do texto. Na Fiel fala, irá a minha presença para te fazer descansar. E na brasileira ele coloca, a minha face irá contigo e eu te darei descanso. A tradução mais ao pé da letra é, minha face irá. E farei repouso para ti, ou te farei repousar. Então, a pergunta de Moshe, ele rogo-te que me faça saber o teu caminho. Então, é como se estivesse dizendo, Yahuvá, vai adiante de nós e nós seguiremos. Vai apontando o caminho e nós vamos atrás. E Yahuvá responde, minha face irá e farei repouso para ti. Moshe podia ficar satisfeito por aí, mas o pedido dele, no final do pedido dele, ele menciona que aquela nação que estava diante de Yahuvá, ao pé do monte, era o seu povo. Ele tinha promessas para os seus servos relacionadas àquela nação. Tinha um projeto. E outras nações também sabiam desse projeto. E viram como Yahuvá tirou seu povo com mão forte de Mitzrayim. Então, ao ouvir essa resposta, Moshe percebeu que faltava alguma coisa. Isso também foi frisado, né? Minha face irá e te farei repousar, ou farei repouso para ti. Então Moshe disse, disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Yahuvá disse que iria com ele, com Moshe, mas Moshe queria que Yahuvá fosse com o povo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso mostra também que Moshe ele não se colocava como individualista, mas era uma pessoa que, mais do que tudo, pensava no projeto de Elohim. Porque Elohim, se fosse com Moshe, Moshe seria abençoado. Mas Moshe estava interessado em fazer o nome de Elohim ser glorificado, a vontade dele ser feita. E por conta disso, nós, trazendo para nós, muitas vezes a gente está no nosso relacionamento com os irmãos e a gente se depara com dificuldades que uns têm e outros já superaram. Vícios de comportamento, de linguagem, de pensamentos que alguns mantêm e precisam ser purificados, mas você já superou. E nós aprendemos que nós devemos suportar uns aos outros em amor, devemos ajudar uns aos outros, carregar as cargas, né, e não pensar como isoladamente, porque o que se isola busca os seus próprios interesses. E eis aqui o exemplo de Moshe. Yahuvá vai comigo, eu estou bem. Mas Moshe queria cooperar com Elohim. Isso é demonstração de amor. Moshe não estava dizendo assim, Yahuvá, eu te amo. Tu és o meu prazer. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Ele não estava dizendo isso. Sem palavras diretas, né? Moshe estava declarando o amor dele a Yahuvá. Yahuvá, eu quero que a tua vontade se cumpra. Esta nação é o teu povo. Diga para nós, aponta para nós o caminho e seguiremos. Então, é diferente de uma pessoa que só quer a bênção de Yahuvá, né? Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero. Mas ele está pensando na vontade de Yahuvá? Para Moshe, não bastava ser abençoado, ser próspero. Ele queria a presença de Yahuvá para que a vontade de Yahuvá se fizesse na vida dele.
Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E por último, o versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da Eretz? Então, pela presença de Yahuvá é que se faz a diferença entre aquele que, de fato, é separado de Elohim, é consagrado para Elohim, e aquele que está longe de Elohim, está totalmente desconectado de Elohim, porque está na sua impureza, nas trevas, escravo de Satã. Então, novamente, aqui Moshe, ele deixa claro, eu e o teu povo. Se nós temos achado graça, ande conosco, caminha conosco, guia-nos. É um exemplo maravilhoso de um intercessor. E a pergunta que nós devemos fazer é, Yahuvá está andando comigo? Moshe mostra aqui a importância que ele percebeu de ter Yahuvá caminhando com ele. Porque ele sabia que se Yahuvá os deixasse só com o poderio, a capacidade que eles tinham naquele momento, eles não poderiam conquistar coisa alguma. Moshe sabia, apesar dos israelitas, os Yehudim, exaltarem Moshe como grande profeta, Moshe sabia que não foi ele que tirou o povo de Israel de Mitzrayim. Não foi ele que abriu o mar do fim, mar do Suf. É um exemplo para os milagreiros aí, não? Os operadores de maravilhas, sinais e prodígios da mentira, que atraem glória para si. Porque não somos nós que fazemos o milagre. Nós somos instrumentos pelo qual Yahuvá manifesta o seu poder. Nós usamos a autoridade, o domínio que nos é concedido sobre enfermidades, sobre sopros malignos, no nome de Yeshua. E se nós usarmos o nosso próprio nome, que efeito terá? Então, Moshe está mostrando aqui, através da sua oração a Elohim, que ele compreendeu que a vitória dele, o sucesso dele dele e do povo dependia da presença de Yahuvá. E aí a pergunta que cada um deve se fazer, Yahuvá está caminhando comigo? Moshe falou aqui. Qual é a outra maneira que vão identificar que nós somos separados para Elohim, somos consagrados para ele, somos a sua propriedade peculiar, se não for pela presença de Yahuvá conosco? E aí nós conseguimos associar, bom, qual é a diferença na minha vida quando Yahuvá está comigo e quando ele não estava comigo? Vamos ver alguns textos aqui para ver se a gente clareia essa questão e podemos responder a essa pergunta. Yahuvá está andando comigo? Que sinais se apresentam na minha vida para que os homens possam ver essa diferença? Que eu sou consagrado para Elohim, que Elohim cuida de mim, que Elohim me protege, Elohim me supre. Como é que eu vivo sabendo disso? Isso está relacionado à questão do repouso. Que muitas vezes as pessoas falam assim, eu guardo o sábado, né? Mas não guardo o mandamento relacionado ao Shabbatot, as cessações ou as paradas. Porque Yahuvá fez a sua obra em 6 yamim, 6 dias, e no 7º ele parou. Ele cessou. Yahuvá ele não precisa descansar, ele não precisa repousar. Porque está escrito que ele não se cansa nem se fadiga. Então, ele para.
Né? Ele completou a obra, então cessou daquela obra. Assim também, nós estamos trabalhando, mas vamos trabalhar nesse trabalho, nesta obra, até um certo momento. Por exemplo, a pregação do anúncio do reino de Yeshua, ela vai ser feita até um dado momento. Uma vez que for estabelecido o reino do Senhor Yeshua aqui, nós não precisaremos mais anunciar. Assim como o Senhor Yeshua falou, né, a Torá e os profetas, os transmissores, eles transmitiram ou falaram até Yohanan. Desde então se anuncia o reino do Shammai. E aí ele começa a falar, né? Retornai, porque está próximo, o reino de Elohim está próximo de vir. Porque estava ali ungido o rei para assumir o seu lugar no trono de Davi. Então, existe uma obra que estava sendo feita pelos transmissores que cessou em Yohanan, porque ele apontou Yeshua como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse aí é o ungido. Olhai para ele. Todos vão seguir ao Senhor Yeshua. Então esta obra cessou. Quando Yeshua chegou também o Shabat. Para aqueles que creem nele. E aí começa a se anunciar a salvação em Yeshua, começa a se anunciar que Yeshua reina, que ele realizou a obra, que as testemunhas de Yeshua, dizendo desde o início como é que foi a imersão dele, com o começo do seu ministério, como é que ele foi morto, como é que ele foi levantado dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, testemunhando para que as nações saibam que a obra foi realizada e que agora Yeshua reina. Terminando ali esse conjunto de livros que nós temos, de registros, ali nas mensagens de Yohanan, nas visões que ele teve, em que ele mostra o Senhor Yeshua assentando-se à destra do Pai nas alturas. E é isso que nós anunciamos. Ele é o rei, ele é o juiz dos vivos e dos mortos, mas esta obra, ela vai até um dado momento e cessará. E aí a gente vai parar de fazer qualquer trabalho. Vão ficar deitados em berço esplêndido. Não, vai começar um novo serviço, uma nova obra, ou darmos continuidade àquilo que já estamos fazendo aqui. Com novas funções, com novas posições, novas localizações. Não sei se todos que estão aqui vão ficar aqui, nessa localidade, ou se o Senhor Yeshua vai designar para outro local, mas o fato é que continuaremos a realizar obras. Mas tudo tem o seu ciclo, determinado por Elohim. Vamos ler aqui o Tehilá 37. Vamos ler primeiramente os versículos 1 a 11. E ver essa questão do saber identificar no seu viver a diferença que faz Elohim estar andando contigo. Elohim está andando contigo se você faz como Moshe. Faz-me saber o teu caminho. Faz-me saber o teu caminho. E Yahuvá diz, irei, minha face irá, e te farei repousar. Aqui no Tehilá 37, 1 a 11, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Esse texto também foi lido pela manhã. Diz assim, nem tenhas invejas dos que praticam a perversidade. Esse texto aqui ele não é para qualquer um praticar. Nós hoje vemos se multiplicarem aí os vendedores pela internet, usando dos artifícios que são usados para atrair a atenção das pessoas, para segurar essas pessoas, para fazê-las apertar o botão de comprar. Depois que a pessoa aperta o botão de comprar, ela já fez, obviamente, um cadastro ali, para que se mantenha o contato. Ficam enviando mensagens. Olha, tem mais isso aqui. Olha, você esqueceu o teu carrinho lá.
Olha, você comprou esse produto aqui, as pessoas se interessam também por esse produto aqui. São técnicas para manter a pessoa ali presa e comprando, e a pessoa faturando. E muitas vezes são usados até recursos enganosos. Coloca ali, está vendendo um produto que diz que a pessoa vai emagrecer em 10 segundos. Vai secar na mesma hora. Né? Se a pessoa quer secar, basta não dar fruto para o Senhor Yeshua, né? Lembra da figueira? Ele estava com fome e aí ele foi lá para aquela figueira. Tem uma figueira ali. E aí o Senhor Yeshua queria que a figueira o alimentasse. Mas foi procurar figo naquela figueira e não encontrou figo nenhum. Só tinha folhas. De longe parecia uma árvore bela, saudável, rica. Mas quando ele foi analisar, avaliar, sondar, esquadrinhar, não encontrou nada senão folhas. E aí o Senhor Yeshua disse, nunca mais nasça fruto de ti. E na mesma hora, secou. Na verdade, morreu. Né? A árvore secou, morreu. E os discípulos ficaram espantados com aquilo. Como é que isso aconteceu? Mas a lição é essa. Não deu fruto para o Senhor, o que Ele está procurando, é isso que vai acontecer. A pessoa vai secar. Mesma coisa, a pessoa quer secar em 10 segundos, mas não quer ter a disciplina do dia a dia, né, de se alimentar corretamente, de usar o corpo corretamente. E aí quer soluções milagrosas que o corpo não foi feito para sofrer alterações repentinas. O corpo ele se adapta. E é uma adaptação muitas vezes lenta. Mas as pessoas querem isso. E aí esses vendedores eles trabalham com essa ansiedade das pessoas, a pressa, o imediatismo, e vai, olha isso aqui. Aí põe uns vídeos lá, né, que ele... Tem um nome específico que eles dão, né? Aí colocam uma pessoa lá de jaleco, coloca doutor na frente, aí você acha que é de fato um especialista falando, olha, esse produto aqui realmente seca em 10 segundos. Aí a pessoa, poxa, tá bom, então já está validado aí pelo doutor. Mas tudo isso são técnicas de vendas. É engano, mentira. E aí essa pessoa ela vai vender o curso para ensinar como faturar milhões dessa maneira. É isso que eu quero para mim? Elohim aprova isso? Eu faturar enganando, mentindo e até podendo causar prejuízos ao meu próximo, ele vai ingerir o produto lá, pode até ser uma coisa inofensiva, inerte, mas se a pessoa não causou efeito, aí a pessoa se enche lá dos comprimidos, daqui a pouco começa a sentir. E hoje é pior ainda, né? Que há ferramentas aí que usam até inteligência artificial para fazer personagens falsos, né? E não precisa nem contratar ninguém para vestir jaleco e fazer um discurso. É só mandar lá o computador fazer, mas é a técnica antiga que o maior especialista no uso dela é quem? Satã. Satã, ele usa da cobiça que há no coração da pessoa, atiça essa cobiça, pega a pessoa, engoda e a estimula a errar. Porque no momento em que a pessoa errar, no momento que a pessoa pecar, ela se torna escrava. Então é assim o caminho dos perversos. É aqui ele fala, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a perversidade. Por quê? Porque os que praticam a perversidade, muitas vezes eles vão ostentar uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida boa, uma vida cheia de alegrias e prazeres. Mas eu devo cobiçar isso?
para que eu não cobice, eu preciso aprender a desfrutar da presença de Elohim. E ele fala aqui, no versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Quando eu li esse cedo serão ceifados, eu pensei logo no argumento que uma pessoa poderia usar, mas fulano, que era super rico e enriqueceu fazendo uma série de manipulações, ele morreu com 100 anos. Isso é morrer cedo? Uma pessoa que morre com 100 anos, morreu cedo? É uma pergunta capciosa. Para alguém, perto da eternidade, o que são 100 anos? A gente tem um texto, inclusive, na Escritura que fala sobre isso. Quando o Senhor Yeshua vier reinar e tiver o período de 1000 anos, ele fala que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Porque a pessoa tem a mentalidade do mortal, para ela, 100 anos é muito tempo. É uma eternidade. Há alguns que nem acreditam, né, não conseguem alcançar a longevidade de Metusela, né, que viveu 969 anos. Mas, xoxa, chegou a 100 anos. Mas 100 anos, morrer aos 100 anos, aos 200 anos, ainda é morrer. Viveu bem? Cheio de dias? Amém. Dê graças a Elohim. Se você viveu aproveitando bem esses dias, semeando bem, semeando justiça, glorificando Elohim, você vai ter um grande galardão. Mas o galardão será dado àqueles que forem da eternidade. E aí, se você tem a mentalidade do imediatismo, você vai cobiçar aquilo que é apresentado diante de você. Venha, faça isso aqui que você vai prosperar da noite para o dia. Faça isso aqui que você vai ficar milionário. Faça aquilo outro que você vai conseguir o shape dos seus sonhos. A mentalidade do imediatismo. E por isso muitas pessoas são arrastadas. E correm, e não se saciam, não se satisfazem nunca. Por quê? Porque o pensamento dela está no que é terreno, no que é do mundo. E ele fala aqui, porque cedo serão ceifados. Ainda que viva 100 anos, não são eternos, serão ceifados. Ainda assim serão ceifados. Confia em Yahuvá e faz o bem. Habita a Eretz e apacenta a Emuná. Cuida da Emuná. Trate bem, alimente a tua confiança na palavra de Yahuvá, porque é isso que vai te sustentar. Deleita-te em Yahuvá e dará para ti os pedidos do teu coração. Confia a Yahuvá o teu caminho. Confia nele e ele fará. Se confia a Yahuvá o teu caminho, é o que Moshe fez ali naquela oração. Faça-me saber o teu caminho, Yahuvá. Eu farei o meu caminho, do meu caminho o teu caminho. Eu caminharei atrás de ti. E ele fará aparecer a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descanse em Yahuvá e espera nele. Até esse texto aqui, descanse em Yahuvá e espera nele, eu estava vendo que eles usam um verbo diferente aqui. Né? Precisa conferir essa tradução, porque essa palavra aqui, ela nem é a palavra do Nuar, né, que dá origem ao Nuar, repouso, descanso, mas é como aquieta-te, ou espera por Yahuvá, ou fica parado, como quem diz, não haja agora, espera Yahuvá fazer, espera Yahuvá falar. Então é uma expressão diferente aqui, espera por ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Então eu não vou me precipitar para querer resolver com as minha própria sabedoria, minha própria imaginação. Eu não vou me apressar para, não, eu quero justiça. Não te aflijas. Você pode até querer justiça, pode clamar a Elohim por justiça, mas não precisa se afligir. Não precisa se consumir. E aí é que entra você esperar por Yahová. Ele vai agir. Ele vai fazer. O que você tem que fazer é apacentar a emuná. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam em Yahová, esperam em Yahová, herdarão a Eretz. Isso aqui é a promessa para aqueles que obedecem a Elohim. É inspirado nessa palavra aqui que o Senhor Yeshua fala, né? Aqueles que vão herdar a Eretz. Isso está... Deixa eu conferir aqui esse texto. Ele está nas chamadas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Matitiahu, no versículo 5. Felizes os submissos, porque eles possuirão a Eretz. Aqui nas versões das Bíblias, bem-aventurados os mansos. Mas, na verdade, aqui, né, a palavra anavim, ela quer dizer os humilhados, os submissos. Dentro daquele texto, humilháveis debaixo da potente mão de Elohim. Ou seja, eu vou obedecer Elohim, vou me submeter à vontade dele, vou seguir o caminho dele. Então ele me fará herdar a Eretz. Agora os malfeitores serão todos eles arrancados. Eles podem até morar na cobertura, ter o casarão, ter a mansão, né, voar de helicóptero, não pegar trânsito, né, não é incomodado pelo barulho de tiro, não é incomodado no andar na rua, porque ele só anda na rua fechada para ele, né? Quando chega na praia expulsa todo mundo, né? Porque eu cheguei, nem a praia particular, mas ele será desarraigado. Quem crê, não se apresse. É o que está escrito. Versículo 10 aqui do Tehilá 37. Pois ainda um pouco e o criminoso não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os submissos, é a mesma expressão aqui dos felizes, os mansos, né, que aparece lá, mas os submissos herdarão a Eretz e se deleitarão na abundância de Shalom. É a promessa de Elohim. Mas quem vai alcançar isso aqui? Quem confia em Yahová e faz o bem. Quem apacenta a emuná. Quem confia a Yahová o seu caminho. E tem o pensamento daquele que reconhece que é eterno no Senhor Yeshua. Se eu creio que Yeshua me dá a vida eterna, eu não vou me afligir, né, por causa daqueles que estão em eminência agora, mas daqui a pouco o seu lugar ficará vazio. A minha alma descansará se Yahová estiver comigo e eu souber identificar a presença dele. E eu separei aqui esses destaques que eu dei, né? Não tenhas inveja dos malfeitores. Eles cedo serão ceifados. Por mais que alguns pareça demorada a operação de Elohim, Elohim vai agir. Ele é fiel. E confia a Yahová o teu caminho. Versículo 16 traz outra lição, que nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo. Eu gostaria apenas de fazer uma passagem rápida. Aqui na continuidade desse texto, ele fala no versículo 16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza dos muitos criminosos. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza dos muitos criminosos. Existe essa pregação que vem sendo feita já há muito tempo, a tal da prosperidade, que é colocada como um forte sinal da presença de Elohim na vida de alguém. O fato de a pessoa ter enriquecido materialmente. Mas quando a gente vai ver na Escritura Sagrada o que se diz a respeito daqueles que buscam enriquecer materialmente, a gente vai ver que
Isso não está associado à presença de Yahová. Não significa que Yahová está caminhando comigo, porque Yahová pode estar caminhando comigo e eu estar numa situação aos olhos do mundo de pobreza. O mundo pode me chamar de miserável, mas Elohim está comigo. A gente lembra da situação de Davi, quando estava sendo perseguido, quando até pelo seu filho, ele teve que, quando Absalom se rebelou, ele foi saindo com os que o acompanhavam, às escondidas, e numa situação de humilhação. Quem diria, Absalom, agora Elohim está com Absalom, abandonou Davi. Mas Davi depois vai escrever os seus salmos, seus hinos, mostrando, para que a gente consiga compreender que Yahová está conosco, não é somente quando a gente está ostentando riquezas materiais. Muitas vezes a gente pode passar uma vida inteira sem ostentá-las. Mas o que importa, na verdade, é a eternidade. E vamos ver alguns textos falando sobre isso aqui. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza dos muitos criminosos. Kohelet 4. Aparece aí Kohelet, é Eclesiastes ou pregador. Kohelet 4, versículos 4 a 6. Também é um texto que foi mencionado de Kohelet sobre o desfrute do trabalho de suas mãos. Mas aqui eu trago um texto que mostra que muitas vezes a pessoa, quando alcança as riquezas, ela espera que nas riquezas ela vai ter o repouso para a sua alma. Mas não terá, não encontrará, porque esse repouso só vem pela presença de Elohim. Diz assim: também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de sopro. Então, quando a pessoa vai enriquecendo, vai prosperando, aí vão crescendo os olhos ao redor. E isso pode trazer também problemas para a pessoa, porque agora ela vai precisar aumentar a segurança, aumentar a vigilância, porque está um monte de gente de olho. E, obviamente, a pessoa, se ela não colocar sua confiança em Elohim, mas colocar nas riquezas, vai ser uma pessoa inquieta. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Aí esse texto aqui já também tira aquele argumento. Elohim não quer que eu seja rico. Então, para que eu vou trabalhar? Aí vira um vagabundo. Aí diz que está fazendo a obra de Elohim. Mas o tolo é quem cruza as mãos. Não quer trabalhar. Versículo 6. Melhor é a palma cheia de quietude do que cheias as mãos de fadiga e desejo de sopro. Então, melhor é você ter as mãos supridas, mas com quietude, tranquilidade, você não está ansioso, não está ambicionando coisas mais altas, não, porque eu preciso, porque fulano está na frente, eu preciso competir. Aí é movido pela inveja, pela cobiça. E aí não descansa nunca. Porque não aprende a viver, não aprende a se contentar, não aprende a desfrutar das bênçãos de Elohim, porque está sempre olhando para o outro. Eu não devo cruzar os meus braços, ficar sem fazer nada, ser um preguiçoso, mas também não devo ir para o outro extremo, de ser um ambicioso, um cobiçoso, um ganancioso. Eu devo estar andando com Elohim e desfrutando, agradecendo aquilo que ele me faz alcançar e usando com sabedoria. 1 Timóteo, primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 6. Esse texto aqui é um texto mais longo. Capítulo 6, versículos 6 a 21. Diz assim:
Certamente o temor de Elohim e o coração alegre com a sua porção, grande propriedade é. Então, o temor de Elohim e o coração alegre com a sua porção. A pessoa que aprende a se alegrar com a porção que Elohim lhe concedeu, essa pessoa alcançou uma grande bênção. Vai conseguir ficar quieto, desfrutar do repouso pela presença de Elohim. Porque não fizemos vir algo para o mundo da nossa Eretz e sabemos que não faremos sair dela algo. Ou nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. Tudo está no controle de Yahuvá. Portanto, havendo para nós pão para comer e pano para vestir, alegremo-nos com a nossa porção. Os que procuram enriquecer são aprisionados nos testes e nas ciladas e na muita cobiça estúpida e corrupta. No seu futuro descem ao poço de ruína e perecimento. Olha o que acontece com aqueles que procuram, buscam, a busca da vida dele é enriquecer materialmente. Fica prisioneiro, escravo. Porque a raiz de todo mal é o amor à prata, ou, como diz aí, o amor ao dinheiro, a qual desejam os filhos do Adão, e desviam-se do caminho da firmeza, ou do caminho da emuná deles, emunatã. Desviam-se do caminho da emuná e afligem suas almas com muitas dores, porque amam a prata, não aprenderam a amar a Elohim. Tu, varão de Elohim, agora Shaul se dirigindo diretamente para aconselhar Timóteo. Tu, varão de Elohim, foge disso. Ou seja, foge do amor às riquezas, foge da cobiça, foge da inveja. Antes a justiça persegue, o temor de Elohim, a emuná, o amor, o controle do sopro e a humildade. Peleja a peleja de justiça por nossa emuná e agarra na herança de vida eterna, para a qual foste determinado e da qual bom testemunho testificasse aos olhos de muitas testemunhas. Olha esse conselho aqui. Peleja pela justiça, por nossa emuná e agarra na herança da vida eterna. Pensamento de quem tem a vida eterna. O pensamento do mortal, do imediatista, é só nessa vida. Então ele é um miserável. Eis que prescrevo sobre ti hoje, diante de Elohim, que preserva a vida de todos, e diante de Yeshua ungido, que testificou bom testemunho aos olhos de Pôncio Pilatos, que guardes este mandamento puro e íntegro até o dia da revelação de Yeshua ungido, nosso Senhor, o qual ao seu tempo nos mostrará o bendito único dominador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual junto com ele somente está a fonte da vida, habita a luz, o qual não há aproximar-se dele, nem o viu Adão, e nem detém poder para vê-lo, o qual para ele é a glória e a valentia pela eternidade e sempre. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não se exaltem os seus corações e não confiem na riqueza, que tem asas. Uma expressão interessante isso aqui, né? A riqueza que tem asas. Em português aparece aí, não aparece essa... Não põe a esperança na incerteza das riquezas, né? Mas ao pé da letra aqui pelo texto de Samson, não confiarem na riqueza que tem asas, mas antes em Elohim, que dá para nós o suficiente e faz sobrar para fartar. Porém, façam o que é bom e enriqueçam com obras boas, para dar e para repartir para os que não há nada preparado para ele. E estoquem para eles estoque para lançar fundamento bom, para o que está preparado para possuírem a vida de verdade. Ó Timóteo, guarda o depósito do qual foste encarregado. Afasta tua alma de conversas fúteis, de desejo de sopro, e de busca pelos que chamam com língua de falsidade, com nome de caminho da sabedoria, o qual os que andam nele se extraviaram da vereda da sua emuná. A solidariedade, ou Hesed, esteja convosco. Amém. Olha o conselho de Shaul para Timóteo.
Timóteo, foge dessas coisas. Você não precisa acumular riquezas. O próprio Senhor Yeshua ensinou isso. Não estoqueis as vossas riquezas, os vossos tesouros, ele fala nas entranhas da Eretz, porque ali os ladrões podem cavar e pegar. Você tem que estocar no Shamayim, porque ali, primeiro, ladrão não entra. Segundo, não dá para escavar. E ali também não tem traça nem ferrugem. E o conselho que Shaul dá para ele é se agarrar na herança da vida eterna, lutar pela justiça, pela emuná. E ele fala aqui no final, né? Guarda o depósito de que fosse encarregado. Afasta a tua alma de conversas fúteis e daqueles que buscam com língua de falsidade e se extraviaram da vereda da emuná, ou seja, do caminho de Aruvá. Sejamos nós, amados, daqueles que desejam, assim como Moshe, faze-me saber o teu caminho. Não nos faça subir daqui, senão tua presença não for conosco. E aprendamos nós a discernir que Aruvá está conosco, apesar de sermos considerados como indignos aos olhos do mundo. Que Elohim, pela sua presença, dê repouso a cada um de nós. Amém? Elohim vos abençoe.